1 Reis, capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém, e a mãe dele se chamava Maca, e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido, e não foi fiel em tudo ao Senhor, o seu Deus, assim como o seu bisavô Davi havia sido. Mas por causa de Davi, o Senhor, o seu Deus, deu para Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele, e para conservar Jerusalém em segurança. E o Senhor Deus fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum de seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o héteo. Abias e Jeroboão sempre estiveram em guerra uns contra os outros durante todo o reinado de Abias. E todas as outras coisas que Abias fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa ficou no seu lugar como rei. E no ano 20 do reinado de Jeroboão, Asa se tornou rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. E a sua avó foi Maca, a filha de Absalão. Asa fez tudo aquilo que agradava ao Senhor Deus, assim como seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos aqueles que praticavam a prostituição, como parte dos cultos pagãos, e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele também tirou a sua avó Maca da posição de rainha-mãe, porque ela havia ordenado que fizessem uma figura nojenta para servir como poste-ídolo. Então Asa derrubou este ídolo e o queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém ele foi fiel a Deus, o Senhor, por toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus, o Senhor, e também todos os objetos de prata e de ouro que ele também havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel sempre estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para poder controlar o movimento da estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio e os entregou para alguns de seus servidores, a fim de que levassem para Damasco, a fim que entregassem para o rei Ben-Hadad, que era o filho de Tabrimon e neto de Rezion. Vamos ser aliados como foram os nossos pais. Este ouro e esta prata são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando para Baasa, o rei de Israel, para que assim ele tire os seus soldados de meu território, disse Asa. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e ordenou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Bijom, a cidade de Dan e de Abel, e também a de Bet-Maca, a região que fica perto do lado da Galileia, e todo o território de Naftali.
E quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, ele parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tisan. E o rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar carregar para fora de Ramá as pedras e as madeiras que Baás havia trazido e usando para construir a muralha em volta da cidade. E com este material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. E todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralha. Tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. E em sua velhice, o rei Asa foi atacado em uma doença nos pés. Então Asa morreu e foi sepultado na cidade de Davi, no túmulo dos reis, e Josafá ficou em seu lugar como rei. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, o filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel, e ele foi rei 2 anos. E como havia feito o seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus, o Senhor, e fez também com que o povo pecasse contra o Senhor. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, na cidade em que Nadab e seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do rei Asa, em Judá, e assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. E logo que ele começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. Isso tudo de acordo que o Senhor Deus havia dito por meio do profeta, o seu servo Aías de Siló. E toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse muito irado com os pecados que ele cometeu e que ele fez também o povo de Israel cometer. E todas as outras coisas que Nadab fez estão escritos na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel, eles estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que eles ficaram no poder. E no 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, o filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tisan. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo também pecasse. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscreva-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?